passar, motivos pra chorar poderão chegar, mas sua palavra permanecerá, soberano Ele é. Jamais Ele falhou e nunca falhará. Nele eu confiarei. Deus e não falha, permanece sempre o mesmo, poderoso e tremendo, agindo Ele, quem impedirá? Vamos, Selma! A terra e o céu poderão passar, motivos pra chorar poderão chegar, mas Deus não mudará, sua palavra permanecerá, soberano Ele é. Jamais Ele falhou e nunca falhará. Nele eu confiarei. Deus não muda e não falha, permanece sempre o mesmo, poderoso e tremendo, agindo Ele, quem impedirá? Agindo Ele, quem impedirá? Agindo Ele, quem impedirá? Rodrigo tá aí, pastor Claudinei tá aí também, Selma, Ide, puxa vida, que bom! Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos nessa quinta-feira aqui com a bondade de Deus sobre nós, suas misericórdias se renovaram e nós estamos aí, novamente. É um prazer receber vocês na minha casa e eu espero que seja uma coisa agradável também vocês me receberem aí, não é? Sentados no sofá, comendo uma mandioquinha frita, quem sabe, né? Tomando um suquinho. Pensa que eu não sei o que vocês andam fazendo aí, né? Sueli, a paz do Senhor. Érica, grande Érica, a nossa esportista, jogadora de vôlei. Oh, que beleza! Deus abençoe vocês. Linda, paz do Senhor. O Cláudio tá bem? Irmãos, hoje a tarefa é complicada para mim hoje aqui. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mais objetivo, porque terça e quinta-feira na Semana Santa, Jesus trabalhou pra caramba, não é? Atendendo as pessoas, e alguns detalhes eu anotei aqui, são muitos detalhes, irmãos. Cada evangelista, não é, menciona uma coisa, eu não vou citar tudo não, mas aquilo que eu considero assim
importante, não é relevante, eu vou dizer para vocês hoje. Eu sei que muitos, lendo a Bíblia, o Novo Testamento, os Evangelhos principalmente, quando leiam assim, quando leem isoladamente um texto, não imaginam que aquele texto, que aquele episódio aconteceu bem naquela semana que antecedeu a morte do Senhor Jesus. Quem sabe numa dessas você se surpreenda. Eu espero que você goste, que você me ature aí. Eu gostaria de orar um pouquinho com vocês, pedindo a bênção de Deus, certo? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta oportunidade de estar falando com os meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela nossa comunhão, por aquilo que o Senhor fez por nós, permitindo que nos tornássemos irmãos, uma família, um corpo, a igreja. Obrigado pela vida de cada família que está nos assistindo nesta hora. Eu peço que a tua bênção, a tua graça, seja com cada um, Senhor, com cada família, em nome de Jesus. Que no caminhar das Escrituras aqui o Senhor possa transmitir aos nossos corações aquelas coisas preciosas, escondidas, mas já reveladas também na tua palavra. Senhor, participa deste momento, me abençoe. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos nesta quinta-feira, Senhor. Em nome de Jesus, me ajuda nas minhas deficiências. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço. Amém. Pois bem, meus irmãos, Tia Arlete, Heloísa, Kelly, nos assistindo, a paz do Senhor. Que bacana. Eu nunca tive essa experiência, viu, irmãos? Eu estou todo alegrinho aqui, vendo vocês entrando aí. Que legal. Deus abençoe a cada um. Bom, irmãos, como eu disse na terça-feira, Jesus esteve com todo tipo de gente, né? E na reta final, principalmente, ele foi desafiado, foi questionado pelos seus adversários, né? Um episódio que eu achei bem interessante é que Jesus, ele não só recebia perguntas, não é? Às vezes respondia, às vezes não, mas Jesus fazia perguntas também. E uma dessas perguntas que Jesus fez, eu acho que foi até, não sei se a palavra é de forma irônica, mas Jesus também deu alguns trocos, vamos dizer assim. Não é? A Paz, Valdirene, Vilma. Chegaram alguns perto de Jesus, gente simples e religiosos também. Não é? Essa semana foi cercada por muita gente. E Jesus fez uma pergunta para os seus ouvintes. A pergunta foi assim: vocês acham que o Cristo, ele era filho de quem? Aí responderam: ele é filho de Davi, o Cristo é o filho de Davi. E Jesus então faz a pergunta, né? Bom, se ele é filho de Davi, por que o próprio Davi chamou ele de Senhor? E este salmo é o salmo de número 110. Né? É bem interessante. Eu até vou pedir para a Cris trazer uma Bíblia, que eu esqueci a minha Bíblia. Eu estou parecendo um Murilo aqui. Murilo, não é só você não. Se é que você está me assistindo, eu também me esqueço aqui. Eu peguei o caderno e esqueci da Bíblia. Mas no Salmo 110, versículo 1, obrigado, Flor. Salmo 110, versículo 1, olha que coisa interessante que está lá. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita,
até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Não é? Essa é uma pergunta que Jesus fez para mexer mesmo, não é? Com os religiosos, porque eles diziam que o Cristo era filho de Davi. E aqui Jesus, então, o Cristo está fazendo essa pergunta. Se ele é filho de Davi, como é que o próprio Davi chama ele de Senhor? Porque foi Davi que escreveu. E disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Não é? Essa é uma coisa interessante. Jesus está afirmando que é uma verdade. Jesus, ele foi chamado de rei em Jerusalém, e ele era rei mesmo, descendente de uma linhagem real, porque ele era filho de Davi, não é? E um substituto por direito. Não é? Davi foi considerado, e até hoje considerado, o melhor rei que Israel teve, não é? E perde de longe para Jesus, o rei dos reis. Não é? E Davi também tinha essa consciência de que o Messias, não é, era o seu Senhor, da maneira que escreveu. Certamente o Espírito Santo o motivou para escrever desta forma. Não é? E quando Jesus faz essa pergunta, os religiosos eles ficam quietos e ficam admirados da maneira como Jesus ensinava. Não é? Na quarta e na quinta-feira, Jesus resolve também confrontar, combater os escribas. Escribas era um grupo de homens cultos nas escrituras, não é? Eles eram versados, muito assim, muito aprofundados na lei de Moisés, não é? Oi, Beth, tudo bem com você? Suede, Daiane, que legal que vocês estão aqui também, não é? E Jesus, nessa reta final, antes da cruz, apimentar a coisa e falar umas verdades para os escribas. Eu vou falar de forma bem resumida, irmãos, porque tem bastante coisa hoje aqui. Olha só, Jesus disse que os escribas, eles ostentavam, por causa da sua posição dentro do judaísmo, eles ostentavam essa posição, gostavam de se vestir bem, gostavam dos primeiros assentos, gostavam de ser reconhecidos, e Jesus então bate firme e diz que eles têm uma vida de ostentação. Eles são muito gananciosos, exploram as velhinhas, não é? E os escribas são hipócritas. A Bíblia fala de hipocrisia, a Bíblia fala de ostentação, a Bíblia fala de ganância, e Jesus detecta essas características comuns nos escribas. Eles fazem de sua posição um palanque para mostrarem que eles são alguma coisa, que eles podem alguma coisa, que eles mandam, etc. e tal. E Jesus combate. Isso está em Lucas 20, a partir do versículo 45. No meio da multidão, também, irmãos, uma outra coisa que me chamou a atenção é que alguns gregos, olha que coisa interessante, alguns gregos, provavelmente vindo ou da Grécia, ou da Síria, ou de regiões mais próximas ali, vieram gregos, provavelmente gregos que se converteram ao judaísmo. Enquanto alguns religiosos eles desprezavam a Cristo, esses gregos subitamente aparecem e desejam conhecer a Cristo. E eles procuram Filipe e dizem para Filipe que eles querem ver a Jesus. Jesus então traz um ensino para eles,
E eu acredito, irmãos, que essa presença dos gregos nesse momento foi uma grande oportunidade dada por Deus para que eles, ao voltarem para os seus lugares de onde vieram, eles pudessem contar a respeito de Jesus. Certamente eles conheceram a fama de Jesus pelos milagres e pelo ensino que ele dava, não é? Mas eles não conheciam pessoalmente. E eles tiveram esse privilégio de conhecer a Cristo antes da sua morte, antes da sua partida. Não é? Deixa eu ver aqui. Enquanto os judeus o rejeitavam, como eu disse, e essa rejeição dos judeus, irmãos, foi uma coisa profetizada pelo profeta Isaías. Se você quiser me acompanhar, em Isaías, no capítulo 53, versículo 1, é aquele texto famoso, não é? Que diz assim: Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Não é? Também em Isaías 6, versículo 10, diz assim: Engorda o coração deste povo e endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração e a converter-se e a ser sarado. Irmãos, é notório pelos profetas esse endurecimento ao povo de Israel. Não é? Por isso que muitos não entendiam, principalmente os religiosos. Eles tinham conhecimento da lei, não é, da lei escrita, mas por causa de sua desobediência, por causa da sua falta de caráter, pela falta de fidelidade a Deus, houve um endurecimento. Depois de vários endurecimentos desse povo, Deus endureceu-lhes o coração. Então, Jesus se manifestava a eles, eles não criam, eles rejeitavam, não é? E por isso que o povo simples não, o povo simples ouvia, admirava, acatava, seguia, mas havia uma rejeição por parte de muitos judeus, não é? E aí Jesus emendou aos escribas. Agora ele vai falar com a liderança de Israel, outros líderes, anciãos, principais líderes, influenciadores do povo, entre eles fariseus, saduceus, essênios também, não é? Jesus vai confrontar duramente. E esse confronto, irmãos, ele tem a ver com o que acontece hoje. Às vezes nós precisamos ser confrontados como aqueles religiosos da época. Olha só, eu fiz uma lista de duras reprimendas de Jesus. Jesus disse assim: vocês ensinam bem, mas vocês não praticam o que vocês ensinam. Não é? Vocês são bons para ensinarem, mas vocês são ruins para aprenderem. Não é? Vocês exigem dos outros, mas vocês não movem um dedo para ajudar os outros. Cuidam da aparência, mas vocês escondem o interior. Vocês amam elogios, buscam o reconhecimento. Vocês são uma raça de víboras, hipócritas, exploradores da fé alheia. Vocês convertem os pagãos ao judaísmo e conseguem transformar esses prosélitos em filhos do inferno. Vocês são guias cegos. Vocês
nem entram no reino e nem deixam os outros entrarem também. Juram por coisas que não podem pagar, mas quando as pessoas juram na presença de vocês, vocês ajudam essas pessoas a jurarem por coisas que eles têm que pagar caso não cumpram o juramento. Vocês são dizimistas, mas vocês não cumprem o que está na lei e nos profetas. Vocês não são misericordiosos. Vocês não são justos. Em outras palavras, Jesus disse, não adianta nada você dizimar daquilo que você produz, mas se você não tem um coração bondoso, misericordioso, justo, se vocês não praticam essas coisas, a justiça, a misericórdia, a bondade, aí vem aquela expressão, vocês coam um mosquito e acabam engolindo camelos. Não é? Vocês enganam as pessoas pela aparência. Não é? Vocês se trajam bem, se vestem, vocês enrolam aquelas fitas nos braços, vocês amarram aquelas caixinhas da palavra na testa, vocês deixam o cabelo crescer, a barba crescer, vocês têm uma aparência muito bonita, mas a prática de vocês acaba enganando todo mundo. São gananciosos, cobiçosos, vocês são errados. São expressões, irmãos, que Jesus usa naquele momento e que nós trouxemos para a nossa vida diária. São expressões muito conhecidas entre nós hoje. Vocês são sepulcros caiados. Vocês, olha só o que Jesus disse, vocês são muito engraçados. Vocês adornam, pintam os sepulcros, cuidam dos sepulcros dos profetas. E vocês dizem assim, coitado desses profetas. Se a gente vivesse no tempo deles, a gente não participaria da morte deles. Jesus chamou eles de falsos, não é? Vocês são matadores de profetas. Vocês são descendentes desses matadores. Aí eu me lembro daquela parábola, de novo, da vinha, em que o dono da vinha mandou os servos, depois mandou o filho, não é? Jesus já contou essa parábola e eles entenderam a parábola. Jesus disse, olha, o juízo para vocês virá e será com maior rigor. Não é? E aí, irmãos, era assim, durante esses dias, Jesus ensinava no templo de manhã, à tarde, e à noite ele ia dormir no Monte das Oliveiras, não é, que ficava encostadinho ali de Betânia, ele e os discípulos se recolhiam. E durante o dia, depois de curar pessoas no templo, Jesus deu uma paradinha, descansou e estava ali, e bem em frente o lugar onde ficavam os gasofiláceos. E é nessa circunstância que ele percebe ricos depositando as suas ofertas, e ele vê também uma viúva depositando 2 moedinhas. Esse texto é bem curioso, porque imagina Jesus sentado e vendo isso, e Jesus chama a atenção dos discípulos dizendo, olha lá, vocês estão vendo? Aquela viúva deu muito mais do que os outros, os ricos. Porque ela deu tudo o que tinha. Da sua pobreza, ela deu tudo o que tinha. Não é? E os outros deram do que sobejava. Essa passagem, irmãos, ela é muito interessante. Uma lição bacana para a gente. E acho interessante Jesus falar também sobre isso naqueles dias. Não é? É bem interessante porque
dar a Deus o que está sobrando, me parece que, na opinião de Jesus, não envolve um sacrifício. E, segundo os historiadores, aquelas duas moedas era o mínimo que alguém podia dar. Né? Eram as menores moedinhas da época, as de menos valor. Né? Eu não sei se vocês se lembram, saiu uma moedinha há uns anos atrás de 1 centavo. 1 centavo. Era como aquela moedinha, não tinha valor, mas para ela, de repente, daria para fazer alguma coisinha, e ela colocou no gasofilácio tudo que ela tinha. E aí, irmãos, os discípulos aprendem uma lição, não é? Que dar o que sobra é muito fácil, não é que seja errado, mas não, parece que não envolve sacrifício, não envolve esforço. Eu me lembro também que uma vez o próprio Davi, ele queria oferecer alguma coisa ao Senhor, e alguém deu um pedaço de terra para ele e disse: não, rei, pode pegar, é sua. Aí o rei falou: não, eu faço questão de comprar, eu quero tirar do meu bolso e comprar essa terra, eu quero fazer alguma coisa nessa terra para o Senhor, né? Porque eu não quero dar ao Senhor aquilo que não me custe alguma coisa. Há um princípio espiritual aí, né? Se a gente quer fazer algo mais para o Senhor, isso tem que valer algum sacrifício. Então, nós não conquistamos a Deus por mais que façamos, não é isso. Mas aquilo que oferecemos a Deus tem um valor, não é? Eu até escrevi aqui, não é a quantia que determina o valor da nossa contribuição, da nossa doação. Não é a quantidade. É se o coração está envolvido, se aquilo é fruto de esforço, fruto de algum sacrifício, se aquilo nos custa alguma coisa, se a gente abre mão de um prazer e a gente investe, não é, na obra do Senhor, eu acho que é isso que Jesus quis dizer. Não é? E eu acho que o som daquelas duas moedinhas, ao cair no fundo do gasofilácio, arrancou um sorriso de Jesus ali. Fez questão de mencionar essa atitude dessa viúva pobre. Né? E isso aconteceu nessa semana. Né? Nessa semana também, Jesus, são muitos ensinos, irmãos. Jesus vai falar sobre a queda de Jerusalém, como eu disse outro dia, que seria aproximadamente 40 anos depois da sua morte, nos anos 70, seria a queda de Jerusalém. Em Lucas 21, ele vai falar sobre isso, que não ficaria pedra sobre pedra, não é? Mas não é só isso. Jesus fala da queda de Jerusalém, Jesus fala de acontecimentos futuros, não é? Acontecimentos à volta de Jerusalém. Jesus ensinou sobre os sinais dos fins dos tempos. Jesus ensinava de maneira contundente. Né? Me parece que essa semana foi uma semana para não deixar assim, lacunas no seu ministério. Não é? Ele intensifica os seus ensinos. E então, tem muita coisa aí. Né? Quando chega, irmãos, deixa eu ver aqui. Alguns dizem que esse ensino é antes da ceia, outros dizem que esse ensino aconteceu durante a ceia, e outros dizem que esses ensinos que eu vou mencionar aqui
aconteceram depois da ceia, quando Jesus vai orar ali no Getsemane, não é? Mas olha só, antes da sua morte, Jesus disse aos seus discípulos, não é? Está em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito para vocês. Então Jesus falou de um lugar que está sendo preparado, Jesus falou que ele era o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Jesus falou que ele enviaria o Espírito Santo, que seria o nosso consolador, o nosso guia. Jesus falou, olha, eu vou, mas vocês devem permanecer em mim, a minha palavra deve permanecer em vocês, não é? Jesus, quando disse, a minha paz vos dou, o mundo a dá, não é? Esses ensinos, eles antecedem a crucificação, né? Jesus, vocês devem amar uns aos outros, vocês devem dar frutos, e o vosso fruto deve permanecer, vocês devem orar sem cessar, não é? E também Jesus intercede pelos seus discípulos. E finalmente, irmãos, aí já na quinta-feira. Essa quinta-feira é o dia da preparação da Páscoa. Não é? Eles faziam as coisas para a celebração da Páscoa nesta quinta-feira. É por isso que você vai encontrar essa expressão, o dia da preparação. É onde eles separavam, levavam os cordeirinhos, os animaizinhos, às vezes as pombinhas para o templo, e preparavam os pães sem fermento, não é? Preparavam os lugares, as famílias iam se reunir, pessoas iam para o templo, levar para os sacerdotes as suas ofertas, os seus sacrifícios e assim por diante. E nessa quinta-feira, então, o que acontece é isso, Jesus fala para Pedro e João, olha, vocês vão para Jerusalém, né? Vocês vão para a cidade, e lá vocês vão ver um homem que ele está levando um jarro, provavelmente de água, né? Vocês acompanhem, sigam aquele homem, onde ele entrar, vocês entrem também na casa ali, não é? E vocês digam para o dono da casa, olha, o mestre disse que é para você separar aí o lugar para ele celebrar a Páscoa com os seus discípulos. E Pedro e João foram, e aconteceu exatamente isso. Viram um homem com um vaso, um jarro, e seguiram e entraram na casa, e o homem então, o dono da casa, liberou, e aí os discípulos prepararam a Páscoa. O que era a Páscoa, irmãos? Era a celebração da saída do povo de Israel do Egito, não é? Lembrem-se que quando o faraó disse pode ir embora, está liberado, não é? Deus deu instruções para Moisés e disse, olha, essa noite, ou melhor, Faraó liberou depois dessa noite aí, não é? Desse dia. E o sangue de cordeirinhos o sangue de cordeirinhos foi tirado e foi aspergido nas portas. E nessa noite, depois da última praga, que é a morte dos primogênitos, o anjo da morte, não é? Ou a morte, ela passa pelo Egito, e sobre os filhos de Israel nada acontece, mas aos israelitas uma tragédia acontece. Todos os primogênitos, não é, morrem, não só os humanos, os primogênitos dos animais também morrem.
não é? E aí, então, essa é a Páscoa. Josenaldo está mandando um É. abraço. Ô Josinaldo, tem paciência para me ouvir aí, meu irmão? Deus te abençoe, prazer em ter você aqui. Ah, na África. Olha aí, olha, direto da África, irmãos. Olha, tem gente de Santa Terezinha, tem gente de Calmon Viana, tem gente de Suzano, não é? Tem gente de Poá. Nós estamos ficando internacionais aqui. Oh, que beleza. Deus abençoe. Um abraço, Josinaldo. Então, irmãos, é a celebração. A Páscoa é a celebração, é da saída. Então, agora, todo ano eles teriam que celebrar isso, lembrar da escravidão do Egito, do cuidado de Deus, não é, da bênção de Deus, da retirada com mão forte de Deus do povo do Egito. E isso acontecia. Então agora está aqui. Eles faziam uma mesa, tinha várias coisas ali, não é? Tinha um cordeiro assado, tinha ervas amargas, tinha cálices contendo vinho, tinha pão, né? E com o passar do tempo isso foi modificando as coisas ali, mas ervas amargas, o pão, né? E o cordeiro eram elementos básicos, não é? dessa cerimônia. E isso aconteceu. Tudo foi preparado e Jesus então vai para esta casa com os seus discípulos. E nós temos a ceia do Senhor acontecendo na quinta-feira à tardezinha. Vocês sabem que é assim, em Israel, quando chega às 6 horas da tarde, começa um novo dia. Não é? Então, o dia da preparação foi desde quarta à noite até quinta à noite, às 6 horas, né? Das 6 da quarta até às 6 da quinta, às 18 horas, foi o dia da preparação. O certo de comer a Páscoa era na sexta-feira, durante o dia. Mas Jesus participou da Páscoa antecipadamente, porque ele seria o cordeiro que seria morto no outro dia, não é? E isso aconteceria só na sexta-feira de dia, que era já depois que amanhecesse a sexta-feira. E aqui, irmãos, nós entramos na ceia. E é bem interessante que João, ele não menciona a celebração da ceia. Mas uma coisa acontece, perdão, uma coisa acontece antes da ceia, ou durante a ceia, não se sabe ao certo, mas eu acho que eu prefiro pensar que foi antes. João menciona o lava-pés. Jesus, num determinado momento, a ceia é preparada, Jesus então tira a sua roupa de cima, põe um cinto, pega uma toalha, não é? E pega uma bacia e pega um jarro d'água também. E para surpresa de todos ali, dos 12, ele começa a lavar os pés de todos. Não é? A gente já sabe, Pedro tem aquela reação, e eu acredito que os 24 pés foram lavados, inclusive de Judas. E Jesus fez isso aí, e mais uma lição ele traz aos seus discípulos e traz a nós também. Não é? Que nós devemos ter essa postura diante dos irmãos. Jesus ensina aqui que não há diferença, que nós devemos servir uns aos outros. E Jesus também acaba com aquela polêmica
que sempre rolava no meio dos apóstolos, né? Ah, quem tem a primazia? Quem é o maior entre nós? Ah, quem merece isso? Jesus zerou essa questão e disse: olha, não tem maior e não tem menor. Mas quem quiser ser maior, que seja servo. Então Jesus parece que confunde a nossa cabeça dizendo isso, mas é um padrão do reino. Não é? O maior é aquele que serve. Né? Quando alguém quiser ser maior, ele será maior, entre aspas, se ele servir. E aquele que não serve, irmãos, talvez não sirva para outras coisas, né? Então, é um padrão do reino, servir uns aos outros. Os apóstolos, nas suas cartas, mencionam, principalmente o apóstolo Paulo, nos mandamentos recíprocos, ele diz: considerai os outros superiores a você. Considere o outro superior a você. Se cada um fizer isso, então não haverá diferença e todos nós seremos iguais e só o cabeça tem a primazia, só Jesus. Aliás, ele é o maior, porque ele veio para servir e não para ser servido. Irmãos, vocês já viram quantos crentes querem ser servidos? Quanta gente quer ser servida, mas não quer servir? Tá faltando, né? Tá faltando ir para as Escrituras e humildemente reconhecer que Jesus está certo. E Jesus, então, identifica neste momento o traidor. Jesus fala que um deles é o traidor, gera uma inquietação, uns perguntam, mas quem é? Será que sou eu? Tal. Até Judas, né, se toca e diz: não, eu não sou não, Senhor. E Jesus, então, uns perguntam para Jesus, né, mestre, quem que é? Né, e Jesus diz que mete a mão comigo, né, aquele que mete a mão comigo no prato, né, é aquele para quem eu der o bocado molhado. E aí, quando Jesus fala sobre traição, o que acontece é que Pedro também se levanta e diz: que isso, Senhor? Ninguém vai trair. E, e os irmãos conhecem essa história. Mas são coisas interessantes, irmãos, que podem acontecer numa mesa de ceia. Não é? Nesta cerimônia, dizem os historiadores que haviam 4 cálices, e cada vez que um cálice era levantado, eles faziam uma oração, citavam alguns textos da Bíblia, falavam algumas frases, não é? E cada vez que se comia o pão ou as ervas amargas, textos bíblicos eram citados. E eu acredito que nessa ceia aconteceu a mesma coisa. Jesus cumpriu rigorosamente a Páscoa, mas, de repente, Jesus faz uma coisa muito diferente, não, radicalmente diferente. Ele traz uma novidade, uma inovação. Porque é nessa ceia que as coisas mudam. A Páscoa, ela tem o seu valor até aí. E daí para frente, um novo tempo começa. É quando Jesus pega um dos cálices, não é? E ele então agradece a Deus, dá graças, e ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. E da mesma forma ele pega o pão, não é? Ele agradece ao Pai e ele introduz uma coisa novíssima nesta ceia.
ele diz, este pão é o meu corpo que é dado por vós. Isso, irmãos, certamente deixou os discípulos assim, bem apreensivos, não é? Eles não entenderam o que Jesus estava dizendo, não é? Exatamente. Então, quando Jesus ergue o pão, dá aos discípulos, quando ergue o cálice e dá aos discípulos, ele diz, olha, e vocês devem fazer isso em memória de mim. Jesus não fala mais sobre Páscoa, não é? Mas ele institui esta ceia, que é chamada de Eucaristia, é uma palavra grega, não é? Que significa comunhão, pode ser chamada também de comunhão, ceia do Senhor, e é chamada também de Santa Ceia. Essa Santa Ceia, irmãos, é uma expressão que foi introduzida, mas não é bíblica. A ceia do Senhor tem mais sentido, né? E a comunhão. E mais para frente, em Atos, a gente vai ver a igreja se reunindo de casa em casa e comendo juntos, né? E eles tinham comunhão, participavam da comunhão, né? Comiam pão lá e ficavam de casa em casa e tal. É o que vai, inclusive, no domingo, não se esqueçam. Ó, comprem aí o suco de uva, não é? E um pão, porque nós vamos cear nos lares, tá bom? Só para lembrar. Aí, irmãos, a ceia acontece, é uma surpresa muito grande, Jesus dizendo, ó, este cálice é um novo cálice, é o meu sangue, não é? E o pão é o meu corpo. Jesus já estava introduzindo no coração deles um ensinamento, mas numa antessala. Eles iam entender isso só depois da morte de Jesus, né? Para o apóstolo Paulo, esse ensinamento é muito forte, tanto que ele, ordenando ali as coisas na igreja de Corinto, ele recebe esta revelação do próprio Senhor Jesus. Né? Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, e tomou o cálice. Tal. Jesus ensina para Paulo isso aí, e hoje nós celebramos a ceia, não é? A Eucaristia, dessa forma também. E é um memorial. Há uma frase que eu anotei muito interessante, que eu li num livro. Amor e esquecimento sempre serão uma contradição, não é? O que Jesus quis implantar no coração deles é assim: se vocês me amam, vocês vão sempre se lembrar de mim. Então, quando vocês se reunirem, comam e bebam em memória de mim. Eu quero estar com vocês, eu vou estar com vocês, não é? Então, não existe amor com esquecimento, mas existe amor com lembrança. Por isso que nós chamamos essa cerimônia de memorial. É uma ordenança do Senhor Jesus, para que nós nos lembrássemos da sua morte até que ele venha novamente. Não é? Nisso, irmãos, o que acontece Judas sai porque ele ia se encontrar com a guarda do templo, não é? Para se encontrar com Jesus lá no horto, no Getsemane. E ele sai primeiro, até os discípulos acham que ele vai comprar mais pão ou vai dar dinheiro para os pobres, porque Jesus disse para ele assim, olha, o que você tem para fazer, vai e faz logo. Né? E Jesus já tinha falado anteriormente, olha, a minha hora está chegando e tem chegado aqui. Então,
Judas sai. Mas eles, finalizando a ceia, eles cantam um hino, não é? E é uma curiosidade também. Esse hino provavelmente tem a ver com parte do Salmo 118, não é? Que é bem interessante, irmãos. Vocês querem ver? O Salmo 118, versículo 6, diz assim. Eles cantavam isso aí, hein? O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Era um hino, talvez conhecido porque todos cantaram, e eles cantavam salmo mesmo, né? Mas nessa ocasião, talvez o próprio Senhor Jesus tenha escolhido esse salmo. Eram salmos desde o 115 até o 118, provavelmente partes desses salmos. A palavra salmos significa cânticos, não é? Cânticos de oração, de cânticos de clamor, cânticos de alegria, não é? Tem a ver. E o versículo também 29. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Uma canção como nós cantamos, né? Cantarei para sempre a sua misericórdia. Nós o cantamos? Então eles cantavam também. E aí, tendo cantado o hino, eles foram para o Getsemane. E ali, irmãos, no Getsemane, Jesus volta a falar de muitas coisas, e vocês podem olhar lá, eu não quero me estender aqui, mas Jesus novamente vai ensinar e chama os discípulos para orarem com ele, e ele passa um bom tempo ali. É nessa hora que Jesus entra numa esfera agônica. E Jesus ora com intensidade, tanto que Lucas diz que Jesus suou gotas de sangue. Não é? Não se sabe ao certo se Lucas quis dizer isso mesmo. Embora Lucas fosse um médico, não é? Mas alguma coisa aconteceu ali. Inclusive há uma história verídica de um rei francês que ele entrou num processo de agonia também e ele transpirava, o sangue saía pelos poros do seu corpo todinho, porque ele estava num quadro de intensa depressão, não é? Momentos agoniantes, aflitivos, e esse rei, ele transpirava sangue. Eu não sei explicar. Talvez seja isso que aconteceu com Jesus. Não é? Jesus então ora e diz: Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Não é? Essa palavra cálice talvez tenha a ver com a expressão que Jesus usou ao levantar aquele cálice lá. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Jesus está fazendo links, né? Links com o sofrimento, com aquilo que ele ia passar daí a algum tempinho. Depois disso, irmãos, isso já na madrugada de sexta-feira. Lembrando que a ceia foi depois das 18 horas. Já era sexta-feira, né? E na madrugada, então Jesus é preso, é levado assim diante do sinédrio, de madrugada, uma coisa feita às escondidas, né? Assim como acontece lá na Câmara dos Deputados, lá no Senado, quando eles querem aprovar uma coisa
para ninguém ver, eles se reúnem. Foi assim que aconteceu. Jesus foi levado por soldados diante do sinédrio. Antes, porém, de Jesus ser levado, aconteceu uma coisa ali. Um dos soldados tem a orelha decepada por Pedro, né? Jesus realiza um milagre ali, cola a orelha desse soldado, o nome dele era Malco, e Jesus é levado então diante do sinédrio. Diante do sinédrio acontecem várias coisas, Jesus é exposto, ele começa a apanhar ali, ele começa a ser esbofeteado, e começa um sofrimento diferente, agora um sofrimento físico, além do emocional, não é? Agora um sofrimento físico. E do lado de fora, Pedro está ali, porque ele tinha um conhecido, não é? No sinédrio, e João entra. Não sei onde João fica, mas ele entra. Talvez ele assista ali, meio que de longe, mas ele está lá. Pedro do lado de fora, não é? Ele nega Jesus. E os irmãos já conhecem a história. Vou acelerar bem porque eu quero terminar aqui. Depois que Jesus é sentenciado pelos sumos sacerdotes e pelos principais anciãos e autoridades ali, já acredito que de manhã ele é levado para Pilatos. E ali acontece outro drama. Ele é levado e Pilatos interroga Jesus. Jesus fala alguma coisinha, mas Pilatos fica na dúvida. A esposa de Pilatos fala para ele, Pi, acho que ela chamava ele de Pi, né? Pi, não se envolve com esse justo. Eu tive um sonho com ele, é melhor você não se envolver. Mas Pilatos é pressionado de todos os lados, não é? Até que acontece uma outra coisa interessante. Pilatos fica tal e manda Jesus, e vai até com Jesus para Herodes, alguém superior a ele, né? E ele vai, e Pilatos não se dava com esse Herodes, interroga e não vê culpa nele e tal, mas aí manda açoitar, aquela coisa toda, começa de novo mais um sofrimento, devolve para Pilatos, Pilatos fica na dúvida e não resiste à pressão. Vem a história de Barrabás e a multidão, incentivada por esses religiosos, diz: crucifica Jesus, solta Barrabás. E Pilatos então toma a decisão de lavar as mãos. Não é? Parece que lavar as mãos é jogar a responsabilidade para os outros. Mas, na verdade, Pilatos decide não decidir pela morte de Jesus. Com isso, ele contribui, de certa forma, para a morte de Jesus. Né? Ele decidiu não decidir. Então, ele é responsável pela sua decisão. E aí, interessante que esse fato de Pilatos ter levado Jesus para Herodes fez com que a amizade dos dois voltasse. Olha que coisa curiosa, irmãos. Voltaram, não é? Ficaram amiguinhos de novo, Herodes e Pilatos. Olha que coisa linda, né? Acho que Jesus contribuiu para o alinhamento da amizade dos dois. Então, Barrabás é solto e aí Jesus é entregue para os soldados e começa a Via Crucis. Eu quero parar aqui. Eu acho que já está bom por hoje. Acho que eu já falei demais. É colocado uma tora sobre Jesus, né? Uma madeira.
E, e ele começa a andar, e aí aparece um tal de Simão Cireneu, que é chamado meio que, assim, é pego à força, e diz, ajuda Jesus aí a carregar. E Jesus então se encontra com mulheres no caminho, fala coisas importantes para elas, porque elas estão chorando, batendo no peito, e Jesus, não chora por mim, chore por vocês. Coisas vão acontecer terríveis, e vocês precisam se cuidar, tal, etc e tal. E junto com ele, os dois ladrões também estão caminhando nessa rumo ao Gólgota, que significa lugar da caveira. Aí eu paro aqui, irmãos, eu paro aqui, e amanhã é a sexta-feira santa, como nós chamamos aqui, a sexta-feira da paixão. E amanhã eu gostaria que Deus me ajudasse a falar sobre a morte de Cristo, o que envolve, o que está em jogo nesse espetáculo maravilhoso criado por Deus, essa coisa perfeita planejada na eternidade para o nosso bem, não é? Do nosso Salvador perfeito. Isso mesmo, Conceição, esse lindo amor de Jesus pela humanidade. Irmãos, obrigado pelo carinho. Olha aí, olha, provavelmente nós temos 85 celulares ligados, né? Eu agradeço a paciência de vocês. Eu espero que vocês estejam caminhando comigo, meio que às pressas, né? Porque existem muitos detalhes. Mas amanhã, irmãos, eu acredito que vai ser o centro da nossa conversa. Essa caminhada é para chegar na cruz, onde as coisas são resolvidas ali. A morte vicária, substitutiva de Jesus. É porque ele nos amou que tudo isso aconteceu. Não é? Wanda, Deus abençoe você. Eliandro, Deus abençoe você. Viu? E aí, irmãos, vamos conferir nas Escrituras, vamos dar mais uma lidinha lá, entre lá. Lucas é um bom escritor. Mateus é um ótimo escritor. Esteve participando dessa caminhada, não é? Que Deus abençoe vocês, tá certo? E amanhã, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora, a gente se vê se Deus nos permitir. A Cris falou, mas eu vou... Olha aqui, ó. Não poderia deixar de mostrar o outro quadrinho. Estou fazendo propaganda desses quadros aí, ó. É o que eu estou fazendo na quarentena, irmãos, nas folgas aí, viu? Irmãos, eu me despeço aqui com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Tenham todos... Valdeban entrou também? Olha aí. Aí, um cheiro, Valdeban, um cheiro. Obrigado. Gi, Marcelo, Denilson, Lucão, obrigado, Lucas. Juiz, hein, menino? Olha aí, hein? Beto Pacheco, uma boa noite para você também, Beto. Deus abençoe. Selma Maria Souza, vou falar agora, me despedindo, né? Laércio, irmão Laércio, esposa, Deus abençoe. Eliandro, quem mais aqui? Salu! E esse bigode aí, Salu? Murilão, a paz do Senhor. Quem mais? Conceição, Ide. Abraço no Serginho. Érica, Rose. Deus abençoe. Selma, Elaine, Maurício Souza, Leila. Oh, quanta gente. Cris Ferraz.
Deus abençoe a família aí, ó, do Denilson. Saudade dos meninos aí, hein? Linda, Solange, Heloísa. Cheiro na Clarinha aí. Valeu, irmãos. Eu vou... Tá. O que vai cantar? Raquel Leme. Beijão, Raquel. Kimberly, paz, Kimberly. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande amarra-me, eleva-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo. Ivanice, tu és tremendo. A paz, irmãos, para todos. Um abraço.